Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado sábado para você, neste 6 de setembro de 2025. É sábado dedicado a Nossa Senhora, como todos os sábados. Peçamos a ela que abençoe e proteja a todos nós, nos conceda a graça da conversão sincera que ela tanto deseja para a nossa vida. Muito bem, nessa sequência de alguns fatos que aconteceram aqui em Anguera, eu fiquei pensando o que é que eu vou falar amanhã na catequese. Eu disse, bom, uma câmera ligada, o microfone aqui na frente, sai muita coisa, né? Porque há muita história bonita ao longo desses anos todos. E ontem, por exemplo, quer dizer, durante esses 38 anos, não foram só de flores, não, viu? Teve também os espinhos, as coisas amargas. Ontem completou 20 anos, ontem, que eu fui vítima de um sequestro, né? Bom, eu penso que Deus tem o plano dele, a gente só vai no dia certo. Parece que a morte tem as suas desculpas, pode ser, ou também pode não ser. Mas eu estou aqui. O tempo passou, os 38 anos vão chegando, então daqui a 23 dias, a gente vai celebrar com alegria os 38 anos da presença de Nossa Senhora. Aquela terça-feira, aquele 29 de setembro, é porque a gente não sabe o que vai acontecer. Jesus disse de forma perfeita, né? Não sabeis, né, o dia e a hora. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer, né? Eu disse, daqui a pouco eu deixo para tomar café, né? Eu disse, Alana, quando vê que a catequese está pronta, manda preparar ali as coisas que eu gosto, eu vou tomar meu café. Mas eu sei lá se vai dar tempo para tomar café, de repente eu dou um piripaque aqui ao vivo e vou embora. Entende os mistérios como é que são? Então, eu não poderia imaginar que naquela terça-feira super, hiper normal, eu viesse a experimentar essa graça e ter essa experiência, né? Então, assim, humanamente falando, a gente não percebe o agir de Deus, né, ao redor. Com os olhos humanos, a gente não percebe. Mas há coisas ontem, sabe, a cabeça da gente é uma coisa impressionante. Tem coisas de ontem de tarde que eu tenho dificuldade de lembrar. Aí, buscando com dificuldade, a gente acaba lembrando de alguns detalhes. Mas tem coisas também que a gente vive lá no passado e que o tempo tenta apagar e do nada vem, ou é a graça de Deus, sei lá, vem muitas lembranças. Eu sei que a melhor coisa dentro de uma experiência dessa é a pessoa escrever tudo. Criar uma espécie de diário, coisa que eu não fiz, né? Aliás, eu acho que eu ainda no início eu cheguei a escrever alguma coisa, mas depois eu me abusei de tanto escrever as coisas, não tenho muita paciência, entende? E acabei deixando de lado e nem sei onde foi parar aquele caderno de anotação. Existe um caderno de anotação que quem fazia, e agora não tinha nada a ver comigo, mas era minha irmã, Maria José, ela tem esse caderno. Inclusive o padre Gabriel já pegou esse caderno, já manuseou, já viu muitas histórias, porque ela fala, nesse dia Nossa Senhora fez isso, além da mensagem, nesse dia aconteceu isso, nesse dia aconteceu aquilo, sabe? Então, acho que isso ajuda realmente a relembrar. Eu acho até que eu poderia até, que há muitas pessoas vivas ainda, né? Graças a Deus, há muitas pessoas vivas, mas, por exemplo, dessas pessoas que eu penso, daqui a poucos anos, elas não estarão mais aqui, né? Porque muitas já chegaram à idade, tem pessoas que têm 90 anos, então, daqui a 10 anos, ela já se fura há muito tempo, né? Esse é o padrão da normalidade, sem medo, né? Mas muitas dessas pessoas viveram,
experimentaram, tiveram experiências com Nossa Senhora. Então, eu vi muita coisa acontecer. Eu vi pessoas que não tinham fé se serem tocados pela graça de Deus, né? Eu lembro da história de um cidadão, não sei se está vivo ou se está morto, mas ele passava sempre, né, na estrada, quem vai de Feira de Santana, sai a Estrada do Feijão, entra na Estrada do Bom Fim de Feira, ele passava para ir para a fazenda, não sei se era de um parente dele, etc. Ele sempre passava. E ele chegou a ir no santuário e ele falou exatamente essas coisas que eu vou lhe falar. Ele passava, mas ele não sabia, ele sabia que, ele disse, quando falava Nossa Senhora Aparecida em Anguera, ele pensava que era do outro lado, ou seja, geograficamente, a cidade de Anguera estava ao seu lado direito e a mais de 20 quilômetros. Então, a mente dele era sempre ali. Então, ele disse que não sabia, porque naquela época não tinha igreja, porque hoje, quando uma pessoa vai na estrada, a pessoa vai lá no alto que se sobe para poder descer uma ladeira, você vê logo a igreja lá, então fica mais fácil. Mas naquela época não tinha as construções que tinha hoje, ou que tinha hoje, que tem hoje. Então não existiam aquelas construções, então, para ele, se tivesse uma pessoa que não conhece, que igreja é aquela ali? Então, sabia que tinha uma igreja, mas naquela época não tinha a igreja ainda, e, portanto, era impossível ele enxergar alguma coisa realmente. Mas ele disse que toda vez que passava, foram palavras dele, né? Eu nem sei, para ser bem sincero, se ele era um cara católico. Não me parecia ser uma pessoa, assim, de vivência da fé. Católico praticante, essa é a palavra que eu preciso dizer. Então, ele disse que toda vez que passava ali, naquela estrada, exatamente ali, na curva, pegando para a direita, a escolinha está aqui do lado esquerdo, ele disse que sentia uma coisa diferente. Eu não sabia explicar o que era aquilo, né? E que uma dessas vezes ele viu um clarão na frente do carro dele, uma luz, né? Era já escurecendo, estava escuro. Ele disse que viu uma luz atravessar, assim como se fosse de frente à escola, passando para o outro lado da pista, onde tinha uma casa que morava um vaqueiro, né? E da fazenda do doutor Pedro e dona Lávia, nossos amigos, e morava a minha professora Nieta, que está viva, né? Mora em Feira de Santana. Eu a vejo de vez em quando. O esposo já morreu. E ele fala isso. Então, ele disse que ele nunca comentava do que ele sentia quando passava ali, mas ele disse que sentia uma coisa diferente no coração, sentia arrepios, não sei o que não. Mas quando ele viu essa luz, ele vai tocar no assunto no outro dia com um primo dele. Aí o primo dele, que sabia onde era o local da aparição, vai dizer para ele, aí Nossa Senhora te chamando. Por que tu não passa lá? Ele disse, eu não sei onde é. Ele disse, mas como tu não sabe onde é? Se esse negócio dessa luz que tu está dizendo aconteceu exatamente onde a santa apareceu para o Pedro Regi. Disse, mas como? Não é lá em Anguera? Porque ali é Bom Fim de Feira, na cabeça dele, porque é estrada do Bom Fim de Feira, mas o município é de Anguera. Então, ontem, eu lembrei dessa história desse cara contando, né? Desse fazendeiro contando esse episódio. Aí ele vai com esse cidadão no sábado seguinte e conta isso, não só para mim, contou para as pessoas que estavam nesse dia. Então ele disse, eu sei que foi um chamado de Nossa Senhora. Não sei o que ela quer de mim, mas toda vez que eu passava ali, exatamente em frente, eu sentia uma coisa, ele disse, não era coisa ruim, era uma coisa boa, eu sentia algo bom, né? Mas eu não sabia explicar. Por que só naquele momento ali que eu sentia, passando em frente àquela escola, a escola onde Nossa Senhora apareceu. E é como se Nossa Senhora quisesse dizer assim, olha, eu que estou aqui, né? Eu estou te chamando. Quer dizer, a gente faz essa leitura, né? Então ele disse que viu uma luz. Aí eu disse para ele, falei, olha, quando ele contou, eu disse, mas a luz que você via vinha da direção da escola do alto, descendo ou, né, planeando? Eu disse, não, eu vinha quando chegava perto, quem vem do Bom Fim de Feira, só quem conhece a estrada sabe do que eu estou falando.
quem vem de Bonfim de Feira, na direção de Feira de Santana, vai encontrar a escolinha do seu lado direito, para quem vem de Bonfim de Feira. Ele disse que quando subiu a ladeirinha, ele disse que viu o clarão saindo do alto da escola e indo na direção da casa da minha ex-professora. Ele disse que não entendeu a beleza. Aí eu disse, olha, quando Nossa Senhora apareceu, né, na terceira aparição, que foi um sábado, 3 de outubro, diante de tudo aquilo que está acontecendo, minha irmã Valdeci, que estava grávida, da minha sobrinha Cláudia, que já é mãe de 2 meninas, ela viu, ninguém estava vendo, e eles resolveram me segurar. Então, a minha irmã, Valdeci, que está viva para testemunhar, ela viu um clarão, uma luz descer do céu e desapareceu exatamente lá onde hoje está a cruz. E foi ali, foi ali que Nossa Senhora apareceu pela terceira vez, e é ali que ela aparece até os dias de hoje. É um mistério? Sim, é um grande mistério. E Nossa Senhora, com certeza, ela tem os planos dela para a vida da gente. A gente precisa ser dócil àquilo que Deus está fazendo através de Nossa Senhora. Então, o mês de setembro, que é dedicado a Nossa Senhora, é certamente um tempo especial para todos os devotos de Nossa Senhora de Anguera, né? Porque a gente recorda exatamente que há quase, vamos botar logo 38 anos, Deus fez essa escolha misteriosa. Então, Anguera tem essa palavra Anguera, né? O município, que no passado era um povoado chamado Almas, né? Que pertencia à Feira de Santana, depois foi emancipado, se tornou cidade. Então, Deus escolheu esta terra onde viviam índios, né? Eu nem sabia dessa. Tinha um professor, já faleceu, um historiador, ele me contava, né? Assim, as histórias do passado lá do município, né? Então, eu jamais iria imaginar, obviamente, que Deus fosse fazer aquilo que ele fez, né? Quer dizer, quando eu começo essa caminhada há 38 anos atrás, eu não imaginaria que eu chegaria a essa data de hoje, a esse 6 de setembro. Na verdade, como eu disse recentemente, eu pensava que, como ela veio e disse que era mãe de Jesus, que eu estava curado, na minha cabeça, inicialmente, é como se eu tivesse entendido, né? Assim, eu entendi dessa forma. Ou seja, que ela veio, mas quando ela disse que eu voltasse ali todo sábado, mas isso todo sábado, mas todo sábado daquele mês, aí eu ficava pensando. Então, no sábado seguinte, ela aparece de novo, né? Se despede, prometendo que voltará. Então, eu ficava naquela expectativa, sabe? Quer dizer, na verdade, eu tenho essa expectativa até hoje. Porque, por exemplo, toda terça, todo sábado, que são os dias fixos da aparição, eu fico assim, imaginando, falei, será hoje? Será hoje o dia em que ela vai dizer essas coisas, que ela vai marcar pela a despedida dela? Então, é uma coisa interessante. Então, essa história mudaria para sempre a minha vida e a vida de muitas pessoas, né? Quer dizer, tudo começou ali naquela roça, dentro do município de Anguera, um lugar simples, silencioso, um lugar que não tinha espaço, digamos assim, na história da Bahia. O que é Anguera? Nenhum de vocês que acompanha aqui o canal, com certeza, a não ser que nasceu aqui na região, mas fora isso, né, nunca ouviu falar desse nome Anguera, nem tampouco Malha da Nova, nem tampouco Pedro Regis. Mas, de repente, Deus faz algo grandioso. Deus muda a história de um lugar para o bem da humanidade. Por que para o bem da humanidade? Porque eu sei que milhões de pessoas mudaram de vida e se converteram por causa das aparições de Nossa Senhora de Anguera. Eu vi famílias inteiras que não eram católicas voltar para a igreja católica. Eu ouvi
padres da Igreja Católica, dizer para mim e dizer para os peregrinos que o seu sacerdócio foi salvo por causa da aparição de Nossa Senhora de Anguera. Eu ouvi relatos, e não foi de um, nem de dois, nem de três padres, né? Aliás, agora você falou de um padre aqui, eu preciso fazer contato ainda hoje com um padre lá do Paraná, né? Porque eu falei com ele, se o senhor quiser vir, a gente manda passagem para o senhor, né? E agora, eu lembrei disso aqui agora. Me lembro depois, quando eu terminar aqui. Para a gente, esse padre, especificamente, um pouco tempo atrás, ele, uma coisa puxa a outra, tá vendo? A gente vai, quer dizer, uma câmera aqui, um microfone aqui, eu falando do que eu ouvi, aí eu lembrei desse episódio. Então, ele me dizia uma coisa, eu fiquei tão preocupado, sabe? Eu digo, padre, vá com calma, irmão, vá com calma. Porque há coisas, claro que eu, se eu fosse padre, eu teria que ter, Deus teria que fazer um milagre, mas um milagre grande para eu não explodir. Estou sendo bem honesto, tá? Deus teria que fazer um milagre, mas grande, que não tinha milagre do sol e faca que chegasse aos pés. Entendeu? Não tinha aleijado levantando que chegasse aos pés desse milagre que Deus teria que fazer na minha vida se eu fosse padre, para eu não explodir diante das coisas que eu vejo. Eu, leigo, eu não corro risco. Entendeu? Eu não corro risco como leigo, não. Por quê? Porque eu não assumo cargo nenhum na igreja, né? Mas um padre, se o bispo cismar com a cara do padre, Pedro, mas não é cismar, sim. Eu conheço o padre na Europa que tomou a lapada e não fizeram nada de errado. Essa é a tristeza. É porque o sistema é pesado. O sistema da nova ordem mundial, o sistema político, esse sistema tenebroso, ele também entrou dentro da igreja. E eu descobri, através da aparição de Anguera, que a coisa é mais perigosa do que eu pensava, né? Então, para ser bem sincero com vocês, todo mundo sabe que eu vou, falo, reclamo, sem problema, mas o sistema é tão miserável, né? Ou miserável, não, a palavra miserável seria mais dócil. Vamos botar perigoso. O sistema é tão perigoso que hoje, até para a gente falar, a gente tem que medir as palavras para falar até a verdade. Isso dói, né? É doloroso. Nós leigos e os que pregam consagrados terem que medir palavras, né, para poder... Ontem, por exemplo, eu escutei de um padre aqui da Bahia o que ele está passando. Ele vai estar conosco em Anguera, no dia 29, aqui em Anguera, na festa de Nossa Senhora. Mas ele está passando... É porque acontece coisas por trás dos bastidores que às vezes o padre não fala, né? Eu, por exemplo, acontece coisas na minha vida que eu não falo, prefiro não compartilhar, porque, bom, às vezes as pessoas vão interpretar de forma errada, e aí, ou seja, você já tem um problema, aí você vai comentar o problema, aí aparece outro problema maior. Então, assim, há muita perseguição. Agora, Nossa Senhora avisou lá no dia 3, eu achei tão esquisito aquele aviso dela, sabe? Quando ela disse que eu iria sofrer, mas peraí, como é que Nossa Senhora aparece? Eu achando que minha vida ia virar um paraíso terrestre, entende? Aí ela fala que ao aceitar a missão que eu irei sofrer, que eu vou carregar uma cruz pesada. Eu achei esquisito, corri para o padre, disse para o padre, né? No dia, isso ela me falou no dia 3 de outubro de 87, e dia 5 de outubro, uma segunda-feira, eu vou falar para o padre. Eu disse, padre, eu acho uma coisa estranha. Ele, o que foi? Ela falou que eu vou sofrer se eu aceitar a missão. Eu disse, sim, e daí? Como é que Nossa Senhora, como é que é? Eu disse, como é que é Nossa Senhora? Como pode ser Nossa Senhora? Eu disse, é Nossa Senhora, sim, padre Hermenegildo. Mas como? Porque ela tinha que dizer o contrário, que se eu assumir a missão, que ela vai cuidar. Ele disse, mas ela vai cuidar. Mas ela não está dizendo que vai sair na sua frente tirando os espinhos do seu caminho, não. Porque os espinhos do caminho é a certeza de que está caminhando para o céu. Porque se você andar sem espinhos, sem sofrimento,
Não é caminho garantido para o céu, não. O garantido para o céu é quando você carrega a cruz, é quando você vai sobre espinhos que dói, né, na sua alma. Esse padre deve ser doido. Porque eu queria que fosse dizer, a mente o pecador, né? Eu queria ouvir do padre ao contrário também. Eu queria ouvir do padre ao contrário do que eu ouvi de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora estava certa. Eu que estava errado. Entende? Então, depois que eu tomei consciência de tudo isso, que isso é necessário, porque Jesus também falou no Evangelho, aí sim, a coisa melhorou no sentido de quando você compreende, né, que esse caminho que Deus colocou, esse caminho é o caminho que verdadeiramente vai te ajudar a progredir espiritualmente, de alguma forma, a gente precisa dar o primeiro passo, crescer espiritualmente. Ao contrário, a gente não... Deixa eu abrir aqui. Ao contrário, a gente não segue em direção ao céu. A gente vai ficar aqui na Terra, nessa base. E a nossa base não é aqui, é lá. É lá que a gente precisa construir o nosso tesouro, é lá. Então, naquela terça-feira, eu vi que o céu se abriu, né? Estou usando uma metáfora, né? Só para você entender. Porque o céu se abre, a Virgem Maria é enviada a um pecador. Eu também não entendia por quê. Eu dizia assim, mas como pode ser Nossa Senhora? Porque ela sabe certamente dos meus pecados. Mas depois eu descobri coisas durante a minha missão. Quer ver uma coisa que eu descobri? Um teólogo nenhum falou para mim, papa nenhum nunca disse. Quer dizer, se disse, eu nunca vi. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza de 100%, né? Nossa Senhora, quando ela diz que conhece nossos pecados, não tome isso ao pé da letra. Ela sabe que eu sou pecador. Mas uma coisa que eu descobri, mas tu descobriu como? Eu descobri, sozinho. Ou seja, vendo a grandiosidade de Nossa Senhora, eu cheguei a uma conclusão. Nossa Senhora, ela não te vê pecando. Mas como Nossa Senhora não vê pecando? Não vê, não. O filho sim, mas ela não. Nossa Senhora é imaculada, é pura, é santa, é perfeita. Então, imagine se uma pessoa vai cometer um pecado grave, um pecado mortal, e Nossa Senhora vai estar vendo tu pecando. Deus não permite isso a ela, não. O Pedro ela te falou? A mim mesmo, não. Tu leu algum livro? Nunca li. Algum papa falou? Não. Algum santo disse? Nunca ouvi falar. Mas dentro da lógica, é só botar a cabeça para funcionar. Peraí. É como eu falava ontem de noite aqui, para um grupo de amigos da gente, das meninas que também se tornaram meus amigos, e um sacerdote, que, falando sobre a morte de Nossa Senhora, ou seja, se Nossa Senhora não passa, né, não atravessa meu caminho, eu nunca acreditei, tá? Lá antes, nunca acreditei que Nossa Senhora tivesse morrido. Mas, se Nossa Senhora não tivesse aparecido, quem sabe Satanás não teria me dado 1-0? Como assim? Colocado pessoas, até da igreja, para tentar me convencer de que Nossa Senhora morreu. Aí eu perderia a minha alma por causa disso. Hoje, você acha que uma pessoa vai para o inferno só porque acredita que Nossa Senhora morreu? De acreditar na ignorância, Deus perdoa. Mas quem conhece a verdade e prega isso, está com os dias contados para ir para o quinto dos infernos. Quando morrer, não se salva. Você está negando o dó. Porque para você acreditar nisso, que eu não acredito, não acreditava e depois da aparição eu não acredito de jeito nenhum, né? Se hoje a igreja disser não, reverteu o dogma, eu vá para o quinto Belé vocês todos. Eu continuo acreditando naquilo que eu sempre acreditei, que a Mãe de Deus não morreu. Porque se você prega isso, você tem que destruir todos os dogmas, todos sem exceção. Se Maria morreu, então ela também não é Mãe de Deus, ela não é imaculada,
entendeu? Aí tudo cai por terra. Olha o plano satânico, né, do capeta dele, né? Olha o plano do diabo. Querer botar na cabeça dos católicos que Nossa Senhora morreu. Se ela morreu, ela então é uma mulher qualquer. Qualquer. No dia que você acreditar, o senhor que é padre, tem padre honesto falando isso nas pregações. Fale não, irmão. Fale não, fale não. Eu vou morrer dizendo isso. Fale não. Porque no dia que o senhor falar isso, o senhor está jogando por terra, pisoteando todos os outros dogmas. Porque é uma sequência, né? Os dogmas marianos, pronto. Negou um, despenca todos os outros. Zerou, pronto. Então, dizer que Nossa Senhora morreu é a mesma coisa de dizer que Maria Santíssima e Amália Regis, a mesma coisa, são duas pecadoras, né? Simples. Então, aí esculhamba tudo. Mas eu aprendi, com a aparição, aprendi a amar a igreja. Já, claro que já tive decepção terrível, né? Já fui muito decepcionado pela minha própria igreja, né? Desde Roma até a minha paróquia, já vivi muitas decepções ao longo desses 38 anos. Mas eu estou aqui, sou católico, quero morrer amando a igreja. Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus, de morrer sem amar a minha igreja. Eu quero morrer amando a igreja. Estou ensinando para o povo pedir a Deus essa graça. Morra amando sua igreja. Mas não morra concordando com todo mundo da igreja, que aí você pode ir para o inferno junto com eles. E tem muita gente na igreja que ensina coisas do demônio dentro da igreja católica. E a gente sabe disso. Não estou aqui falando mal da igreja, estou dizendo que existe essa coisa, né? Não sei se foi ontem, foi anteontem que eu falava, né? Foi ontem. O Papa Leão XIII viu o futuro do catolicismo, né? E eu acredito piamente, mas piamente, de que Deus mostrou para Leão XIII os dias de hoje dentro da igreja católica. Toda a debandagem que acontece dentro do catolicismo. Tá, e tu vai deixar de ser católico por causa de alguns poucos que fazem bagunça? Baderneiros? Não. Permaneça na igreja. É isso que eu aprendi com Nossa Senhora. Aconteça, a famosa frase de Anguera, né? Aconteça o que acontecer, permanecer firmes na vossa fé. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis da única e verdadeira igreja do meu filho Jesus. Então, se a gente quer a salvação que vem de Deus, a gente precisa fazer isso. Não jogue fora, meu irmão, a sua fé. Não jogue fora aquilo que você sempre acreditou, que você recebeu lá dos seus pais. Meu pai, Deus já levou, né? Tem a minha mãe e a gente está por aqui ainda, por enquanto, né? Mas a gente aprendeu a rezar, a gente aprendeu o que é certo, a gente aprendeu com os padres lá do passado, que nos batizou, que primeira comunhão, crisma, tudo com as pessoas que nos prepararam, os catequistas de forma simples. Hoje, tudo é mais fácil. Quem não se salva hoje é porque não quer. Não quer a salvação, então não quero ir para o céu, pronto, aí é outro caso. Mas hoje, quem quer se salvar, é a coisa mais fácil do mundo é o cabo ir para o céu. Por quê? Até isso aqui. Até um celularzinho velho desse aqui te ajuda a entrar no céu. É só tu querer. É só tu querer. Bate o dedo na tecla, digita lá, tu vai encontrar o evangelho do dia. Tu entra aqui no canal, todo santo dia tem o evangelho explicado. Dentro da doutrina católica, né? Da cabeça de Pedro Regis, não. Eu ensino aquilo que aprendi da igreja. E aprendi com Nossa Senhora. Então, a tecnologia ajuda? Ajuda. Destrói também. Mas São Paulo disse lá, examina tudo, abraça o que é bom e joga fora o que é mal. Na internet é a mesma coisa. Examina tudo, vê tudo. Absorve para o teu coração, para a tua vida o que é bom e rejeita o que é mal. É isso que Deus quer, é isso que Nossa Senhora está pedindo para nós. Então, ao longo desses anos, eu vivi uma experiência grandiosa com a Mãe de Deus. Que você imaginar, assim, toda terça, isso é sempre toda terça, todo sábado. Eu não vou dizer outro dia da semana, porque eu já, que às vezes tem pessoas, Pedro, eu vou em Anguera rezar na quinta-feira. Eu não vê, não. Eu despacho o cabalão, não vê, não. Mas, Pedro, eu vejo que ela dá mensagem quase que toda quinta-feira. Verdade. Mas só que teve dia que eu fui rezar lá, já aconteceram algumas vezes,
que eu fui rezar e ela não apareceu. Porque não sou eu que mando. Porque se dependesse de mim, já que Nossa Senhora aparece, né, eu diria para ela, aparece aqui dentro do estúdio, porque hoje eu estou meio atarefado, eu não posso ir na cruz hoje, né? Então só aparece aqui, dá mensagem aqui no estúdio. E eu que mando, é? Eu que vou dar ordem para Nossa Senhora? Não. Eu estou para ouvir, receber a ordem do céu e não dar ordem para o céu. Compreende, meus irmãos? Então, é dessa forma que a coisa acontece. Então, eu acordo de sábado como hoje, eu digo, eu nada mereço. Mas nada mereço, pelo amor de Jesus. Mas eu fico pensando, meu Deus, hoje de noite, depois vai rezar o texto 6 horas. Depois do texto, Nossa Senhora vai aparecer. Tá pensando que isso é brincadeira? Então, assim, eu sei que eu tô aqui, ó, andando por um caminho que leva ao céu. Mas eu tenho a opção de passar para o da lateral. Entendeu como é que é? Que é o caminho mais fácil. Não tem espinho, não tem dor, não tem sofrimento. Só tem a desgraça no final. Mas aqui na Terra, por isso que muita gente se perde. Sabe por quê? Porque o caminho que leva ao céu é espinhoso, é doloroso. O que conduz ao inferno é só de alegria, só de coisa boa, é coisa que enche os olhos de qualquer um. Mas no final, Satanás pede o troco. Tá entendendo como é que é? Então, no dia de Jesus, tu tem momentos bons, tu tem momentos ruins, tu tem sofrimento, tu tem lágrimas. Mas lá no final, vinde benditos meu Pai. Tu recebe a recompensa do céu. Já no caminho cada lateral, tu não vai ter problema. É bem capaz de tu não ter nenhuma dor de cabeça. É incrível, né? Alguém já te perguntou por que a pessoa que reza sofre tanto? A mim não perguntaram, não. Eu mesmo que já perguntei para Deus. Entendeu? Eu vou mentir para tu, é? Tem dia que eu tenho um bate-papo com Jesus pesado, pesadíssimo. Eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de perguntar, né, meu pai? Eu pergunto, Senhor, por que isso acontece? E ultimamente eu tenho feito umas perguntas para Deus meio pesadas, sabe? Um dia desse eu falava com uma amiga e ela dizia, falando algumas coisas, né? Ela dizia, tu vai ver, Nossa Senhora, quando te aparecer, ela vai dizer alguma coisa que vai ser resposta. E não, eu esqueci dessa conversa. Na aparição seguinte, que foi um recente agora, Nossa Senhora disse realmente uma coisa. Quer ver qual foi a mensagem? Foi aqui recente. Vou te mostrar aqui rapidinho. Aqui foi uma resposta de Nossa Senhora. Para ser bem honesto, talvez ela, para não me constranger, não me deixou lembrar da conversa que eu tinha tido dias antes, né? 2 dias antes, 3, sei lá. Ela, talvez para não me constranger, não, aqui, bateu o olho. Ela disse. E olha que a conversa que eu tive com essa minha amiga, a resposta, ajoelhei na frente de Nossa Senhora, escrevi a mensagem, ela ditando, e não percebi que... Depois, a minha amiga disse, tu viu? E eu não quis admitir na hora. Ainda não estava enxergando. Acho que uns 2, 3 dias depois, sei lá, eu disse, rapaz, faz sentido. Se eu entendi claramente, eu não posso dizer a você que eu entendi claramente o que Nossa Senhora quer dizer. Não entendi. Diante das minhas indagações, eu não entendi ainda, mas aqui a resposta está. Ó, queridos filhos, o começo de todo mal vem desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Nasceu ali a cegueira espiritual que atinge os meus pobres filhos até os dias de hoje. Não vos esqueçais. Meu Jesus veio ao mundo como luz para iluminar vossas vidas e conduzir-vos ao céu. Acolhei suas palavras de salvação para serdes grandes na fé. A contínua recusa da graça traz consequências graves para as almas. Arrependei-vos e buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. Bom, eu vou
Eu vou colar ela aqui para você ler toda, tá? Para não tomar muito tempo. Mas aqui no início da frase está certamente uma resposta do céu, mas que ainda não ficou clara para as minhas perguntas, entende? O Espírito Santo vai me mostrar, com certeza, né? Porque eu não, para ser bem honesto, não vou mentir para você, eu não parei ainda para rezar com aquilo que eu estava pensando e com isso que entra no meu coração como uma resposta, mas eu ainda quero entender mais isso que Nossa Senhora diz, porque Nossa Senhora é uma mãe divina, né? Eu posso chamá-la assim, escolhida por Deus a dedo, não tinha uma segunda. Se Maria dissesse não, nós estávamos tudo ferrado, está tudo ferradinho, né? Mas Deus, ela disse, ô Pedro, mas ela não ia dizer não, claro que ela podia dizer, ela tem liberdade. Por acaso o anjo disse, olha, se você disser não, você vai perder sua alma, Maria. Não, o anjo não ameaçou Nossa Senhora, não. Só disse que Deus precisava dela para salvar a humanidade. Com o seu sim, só. E ela foi lá, se ajoelhou e disse sim. Pronto. Tornou-se a mãe corredentora. Né? Não é um dogma da Igreja Católica, Maria como mãe corredentora, mas espero que um dia isso se resolva. Se não se resolver, está resolvido no coração da gente que é católico e tem vergonha na cara. Vamos dizer assim, o português mais claro, né? Pois é. Todo católico de vergonha na cara sabe que Nossa Senhora foi a que cooperou com a minha e com a sua salvação. Acabou. Não tem volta, meu irmão. Nossa Senhora é essa grandiosidade. E a aparição de Anguera me fez entender. Ou seja, eu vi que o céu se abriu, a mãe de Deus desceu, atravessou no meu caminho, me deu a graça da saúde, porque se eu também não tivesse saúde, eu poderia fazer o trabalho que eu fiz. Então Deus foi generoso. Deus foi generoso comigo. Já lucrei 38 anos da minha vida. Poderia ter morrido lá. Aliás, eu poderia ter morrido ontem, eu falei ontem. Foi ontem. Foi ontem de noite. Quando estávamos lá embaixo conversando. O pessoal lanchando e a gente conversando. Eu poderia... Os caras poderiam ter me matado naquele dia. Entende? Poderia ter me matado. E ainda eu falava assim... E hoje, talvez ninguém nem lembrasse que existia um caba chamado Pedro Regis. Ou poderia ter comentado, né? Olha, sei lá. Mas ontem, fez 20 anos que eu passei por um sufoco pesado, né? Durante a missão, tive problemas na missão, em viagem, avião lá no Paraná, né? Me levou um avião particular, me levou para São Paulo lá, despencou, enfiou a cara no chão e quase mata. Ia morrer 4. Eu, a Ana Rosa, que está viva, o piloto e o copiloto. Tinha 2 homens lá. Os 2 iriam morrer e nós também. Aí a história já é mais antiga. Aí já tem mais de 30 anos isso aí. Mas aí Deus disse, não, eu vou deixar esse doido aí viver mais um tempo, porque eu preciso dele, né? E aí eu estou aqui, já com um lucro grande. Não posso reclamar de nada, né? Mas a experiência que eu vivi naquele dia e que vivo até hoje é algo grandioso que só Deus, para me fazer compreender tamanha grandeza. Porque sozinho a gente não consegue, não. Porque até hoje eu fico me perguntando por que fui eu, né? Por que Deus me escolheu? Porque eu nunca me achei digno de nada disso. Não, nunca me achei digno de viver a experiência que eu vivo. De toda terça e todo sábado, estando aqui ou estando, por exemplo, de hoje a um mês, dia 6 de outubro, quer ver? Deixa eu ver. Outubro. Pronto. Vamos para o dia 7, que é a certeza, né? Dia 7 de outubro, se da manhã um mês, eu vou estar na Itália. Isso. Não sei exatamente onde vai ser esse encontro do dia 7. Eu chego lá dia 5. Deixa eu só rapidinho aqui, por favor. Gisele. Deixa eu pegar a Gisele aqui. Um abraço para ela, para o seu Antônio, o pai do Padre Francisco.
lá na Itália. Gisele. É só para eu te dizer onde é que eu vou estar, se nessa agenda aqui aparece. Eu acho que sim. 9 de outubro? Já acho que 9 de outubro já é a véspera da minha volta, talvez. Acho que sim, setembro, outubro. Exatamente, eu volto dia 10. Então, eles colocaram o último encontro para Milão, porque eu já durmo em Milão, o aeroporto que eu vou pegar o voo para Portugal de volta e de Lisboa para Salvador. Então, dia 9 de outubro eu vou estar em Milão. Mas no dia 8, que é uma quarta-feira, eu vou estar em Verona. Mas no dia 7 eu não tenho aqui ainda não, mas já tenho aqui essas duas datas, né? Dia 8 de outubro em Verona e dia 9 em Milão. Será um grande encontro para Nossa Senhora ser mais amada e mais conhecida, né? Não dá para esquecer daquilo que eu presenciei, das coisas que eu vivi, as visões, porque tem a aparição de Anguera, tem a aparição, Nossa Senhora está ali, e ladeado com a aparição, eu tive momentos de visão. Vi coisas, você sabe, há uma diferença, né? Na igreja, às vezes os padres... a visão das crianças de Fátima. Não, crianças de Fátima não teve visão. Elas tiveram aparição e visão. E onde é que estava a aparição? Nossa Senhora lá. E onde é que estava a visão? Olha ali. Aí Lúcia, as crianças olharam e viram o inferno, né? Então, eu já tive visão. Durante a semana, eu falo daquilo que eu experimentei nas visões. Eu tive visões e passei por essas experiências. Então, naquele dia, 29 de setembro, o céu, com certeza, não era o mesmo. Algo diferente. Só que a gente vê as coisas e não percebe os sinais de Deus, né? Assim como esse fazendeiro que eu falei no início da nossa catequese de hoje, que passava e nem sabia que era ali, a 150, 200 metros que Nossa Senhora aparecia, e ele sentia algo, ou seja, Deus estava chamando ele, né? De alguma forma. E quando ele vê a luz que ele comenta com o primo dele, diz, certamente foi Nossa Senhora que está te chamando, né? Para você ver o que é que Deus faz, né? Então, meus irmãos, não foram dias fáceis, né? Não foram tempos, então houve dúvidas, incompreensões, rejeições. Era um chamado de Deus que eu não entendia, né? Mas eu vi pessoas emocionadas também junto comigo. Eu lembro do meu pai, sabe? Quando Nossa Senhora apareceu pela terceira vez, que eu cheguei em casa chorando depois que eu vi, né? Ela dizia, sua mãe de Jesus, de hoje em diante estás curado. Eu fui tomado de uma emoção depois que eu vi, né? E vivi aquele momento, aquela experiência, ouvindo, sabe? Não é? 3 coisas, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei o que, né, eu vi, senti e descobri. Então, vi a Mãe de Deus na minha frente. Senti dentro de mim, nunca vou sentir uma experiência daquela. Acho que em lugar nenhum na Terra, nunca vou sentir aquilo que eu senti naquele dia. Ou seja, eu vejo a Virgem Maria ali. Por exemplo, eu tenho andado um pouco agoniado, sabe? E quem me conhece percebe claramente, porque eu não sei esconder as coisas, sabe? Tem gente que consegue disfarçar, eu não sei. Então, vários amigos mandam mensagens, mas tudo vai passar, né? Então, aquilo assim, Nossa Senhora ali e aquela experiência, aquele sentimento, penso num negócio bom. Às vezes, nos dias que eu tô, né? Assim, com o coração, sei lá, a cabeça preocupada com as coisas, etc, etc. Aí chega a hora da aparição. Pronto. Como eu queria ficar ali o resto da vida. Nossa Senhora ali, ela não precisa dizer nada. Nada, não precisa dizer nada. Olhar para Nossa Senhora, só olhar, já me cura, entende?
Então, ou seja, enquanto, na hora, eu estou ali, estou rezando a Salve Rainha, o couro está comendo de baiano por dentro. Que negócio. Caiu de joelho, acabou. Aquele momento é do céu. Eu acho que eu nunca falei isso que eu estou falando aqui agora. Mas é exatamente o que acontece. Talvez me faltavam palavras para dizer, mas agora me vieram as palavras corretas. Ali em pé, eu estou num plano humano. Eu estou com as minhas angústias, com as minhas preocupações, com os meus sonhos, com as esperanças do amanhã, mas está tudo ali dentro do coração, que traz preocupação, que traz dúvidas, que traz incerteza. Terminou a Salve Rainha, um clarão surge na minha frente. Pronto, agora acabou. Eu estou descendo para cair de joelho. Ali agora é a hora do céu. O humano não interfere. O humano está fora desse plano. Ali agora é só a sensação de estar não aqui na Terra, de estar no céu, sei lá onde. É um lugar bom. Ou seja, quando Nossa Senhora aparece, aquele espaço em que eu estou, eu vou usar uma expressão metaforando, tá? Eu estou preso, num bom sentido falando, aquele espaço em que eu estou preso ali é o céu para mim. Aí Nossa Senhora está ali, bom. Quando ela desaparece, eu enxergo a cruz. Eu enxergo quem está do meu lado. E a vida volta ao normal. Ô Pedro, mas você não consegue segurar essa coisa boa? Sim. Por algum momento, algumas horas, talvez dias, ou dias saltitados, a gente vai lembrando, e aí o coração vai recebendo o alívio, mas não é fácil, não. O bom mesmo é quando ela está ali. Mas quando ela desaparece, aí eu tenho que pegar a mensagem dela que eu escrevi para ler para você que acompanha. Eu tenho que ler, eu tenho que levar. Eu vou por amor. Porque para mim, depois de dias e dias, que tem cada dia que eu tenho, me sinto cansado, sabe? Físico cansado, trabalho, coisa e tal. Esse mês é um mês cansativo, mês da festa. Mas aí a festa termina, é na segunda, mas tudo da festa não termina na segunda. Todo o meu trabalho talvez só termine, vai ter que terminar na sexta, na véspera de eu viajar para a Itália. Aí eu vou pegar quase 9 horas de voo, depois vou pegar mais 2 horas e meia, mais ou menos, até chegar em Milão. Tudo isso cansa. Mas eu faço por amor. Ninguém está me pagando para fazer isso, não. Entende? É porque quando a gente olha para trás, diga assim, mas eu preciso ser grato a Deus. Eu tenho que ter gratidão a Deus. Se tem uma coisa, um pecado que eu não quero carregar em mim, é o pecado da ingratidão. Deus estendeu a mão e eu virei as costas para Deus. Eu não faço isso. Eu sei que eu já estendi a mão, claro que eu dei com essa, não foi para de cá ver. Eu sei. E é isso que a gente tem que fazer. Dar com a mão e não deixar que a outra veja. Beleza. Mas eu sei que eu já recebi muita ingratidão de muitas pessoas, né? Eu lembro de tudo. Mas também perdoo. Eu tenho um coração. Eu sou, eu sou colérico que só a bexiga. Eu sou esquentado, explosivo, mas eu perdoo no estalar de Deus. Os meus amigos me chamam de besta. Eu digo, mas tu é besta. Mas não tinha santo. Os meus amigos dizem, mas não tinha santo que me fizesse fazer o que tu faz. Eu digo, mas é porque a gente quer o céu. Talvez quem me fez o mal fez por ignorância. Ou fui tentado pelo demônio. Né? Quem me julgou é porque não me conhece. Quem me conhece não me julga. É simples. É a resposta que eu dou sempre para meus amigos. Entende? Pedro, tu é besta. Tu perdoa facilmente. Eu não perdoaria nunca. Eu digo, mas se eu não perdoar, eu não vou estar fazendo o que Nossa Senhora pede. Ela pede para amar, para perdoar. E ela diz que inimizade... A primeira mensagem de Nossa Senhora de Anguera, ela diz que a inimizade é obra do demônio. Entende? Eu não guardo mágoa de ninguém. Né? Talvez tenha alguém que tenha mágoa de mim. Talvez até eu tenha colaborado, né? Mas a todo mundo, eu nunca esqueci, muitos anos. Não lembro exatamente o motivo,
mas foi no centro da cidade de Feira de Santana. Eu disse muito desaforo para uma vendedora ambulante. Sendo honesto, não lembro mais, né? Talvez Lana lembre da história, mas eu não me recordo. Eu só me recordo do bem que eu fiz e do mal que eu fiz. Essas duas coisas eu me recordo. O motivo, eu não me recordo qual foi. Eu disse coisa mesmo. A fúria foi braba. Peguei o carro e fui embora. Depois eu cheguei em casa, fiquei pensando naquilo. Aquilo tava para mim, tava para explodir, sabe? Eu disse, aquela mulher, num sol quente, vendendo, pagar o pão de cada dia. Há uma diferença entre ela e eu. Qual a diferença? Eu sei o que é certo e o que é errado, talvez ela não saiba. Então eu não iria ficar em paz. Eu peguei o carro e voltei lá. Voltei para a cidade. Parei no estacionamento e fui lá junto da mulher. A mulher quase morre do coração. Quando a mulher me viu, acho que a mulher disse, pronto, o homem voltou armado para me matar. Eu acho que ela pensou foi isso. Aí quando eu cheguei, ela estava de costas atendendo uma pessoa. Quando ela terminou de atender, ela virou para mim achando que eu era um cliente. Ela ficou branca da cor desse papel. Eu disse, não se preocupe, eu só vim aqui lhe pedir perdão. Aí ela, moço, eu tenho uma meia hora que o senhor teve aqui, tinha mais de meia hora. Esqueça o que ele disse. Eu vim aqui lhe pedir perdão porque eu errei. Entende? Ah, mas eu também posso... A senhora não fez nada. Esqueça. Eu não quero saber das suas desculpas nenhuma. Eu só quero lhe pedir perdão. A senhora me perdoa? Pronto. Abracei a mulher no meio da rua e voltei em casa. Na mais absoluta paz. Dormi que só uma beleza na tranquilidade. Mas se eu não faço isso, eu estava com a alma, com a mancha negra, né? Estava com a escuridão na alma. E aí podia me dar um purgatório virado na gota serena, entendeu? E eu ia sofrer um purgatório por causa disso. Então, se Nossa Senhora pede para amar, vamos amar. Então, eu vi a Virgem, vivi e descobri, dentro da aparição de Anguera, esse amor grandioso de Deus e de Nossa Senhora por nós. Bom, eu sempre pensei e acreditei que Nossa Senhora tem um amor grande por nós. E a prova disso não é a aparição de Anguera. Poxa, pedi não. Nem a aparição de Anguera, nem a aparição nenhuma, não. A maior prova de amor que Nossa Senhora deu por mim, por você, pelos bilhões e bilhões que passaram por aqui e já se foram, e bilhões se perderam, é triste, mas é verdade, né? Bilhões de almas foram para o inferno. Outros bilhões foram para o céu. E a prova que todos tiveram, os que se salvaram, os que se perderam, tiveram a prova, só não souberam aproveitar. A prova que nós temos de que Nossa Senhora nos ama não é a aparição de Anguera, nem de nenhuma aparição na Terra. É o sim dela para Deus. O Verbo estava lá e o Verbo se alojou no ventre de Maria. Com a permissão dela, Deus não invade privacidade de ninguém. Então, irmãos, sejamos gratos a Deus por tudo. Sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor. E eu peço a você que, junto comigo, a gente possa rezar todos esses dias agradecendo por aquilo que Nossa Senhora fez pelas almas aqui nestas terras baianas chamada Anguera. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Que você possa fazer uma descoberta através da mensagem de Nossa Senhora. Eu, como eu disse, penso que lá para o dia 20, vai sair o novo livro de Anguera. Eu devo colocar, talvez antes do dia 20 eu já coloco ele disponível para venda, mas provavelmente só vai ser enviado lá para o final do mês ou no início do outro mês, mas você pode adiantar ao seu lado, né? E eu, assim, para facilitar, porque tem pessoas que às vezes leem uma mensagem, então, nesse livro foi feito um trabalho, tem as mensagens de
início de setembro do ano passado a 30 de agosto desse ano. Então, você que... Eu não ia fazer, para ser bem sincero, eu não ia fazer livro esse ano, né? Eu estava meio desanimado para fazer. E eu resolvi fazer agora, né? De uma semana para cá. E eu ia fazer uma coisa diferente, não um livro com a sequência das mensagens, né? Mas usar um material que eu já estava preparando já há algum tempo. Eu iria fazer uma coisa diferente, não agora, mas depois. Mas, na verdade, que me convenceu, para ser bem honesto, a não desistir de fazer o livro, para não quebrar essa sequência de quem tem todos os volumes, foi a minha amiga Marilisa, lá em São Paulo. Eu disse, Pedro, não faço isso não. A gente tem os volumes, a gente quer a sequência, né? Aí pensei, na minha mente, disse, não, eu não vou fazer. Mas depois eu fiquei pensando, realmente, muitas pessoas querem. Então, não vou fazer muitos volumes, talvez uns 3.000, 2.000, 3.000, sei lá, porque os gastos são grandes também para a gente fazer, né? Mas fica de olho, assim que ele disponibilizar, eu deixo o link, vou divulgando o link para vocês adquirir o de vocês, que você pode dar de presente. Tem um trabalho, assim, que ainda não foi concluído, mas parte desse trabalho que foi feito vai sair nesse livro, facilitando, né? Com trechos bíblicos e a mensagem de Nossa Senhora, embasada em textos bíblicos, no catecismo, etc, etc, para você entender o que é que ela está pedindo, né? Então, vamos fazer isso e tentar ajudar Nossa Senhora, tentar, né? Quem tenta já faz alguma coisa. Eu estou tentando ajudar Deus a salvar almas, esperando a recompensa para que Deus salve a minha também, né? Então, que a gente possa ajudar Nossa Senhora. Eu desejo que o seu dia seja tranquilo, né? Eu pedi muito a Nossa Senhora, não me deixe chorar na catequese de hoje, né? Ensaiou aqui umas 3 vezes, mas eu fiquei me segurando, mudando aquele pensamento para não fazer isso. É porque a história, né, de Nossa Senhora de Anguera, que faz parte da minha vida, às vezes eu tenho chorado sozinho nos meus cantos, né? Mas é isso, vamos rezar, vamos começar a chorar. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Santíssima Mãe de Jesus e nossa Mãe, ficai conosco, derramai sobre nós o bálsamo da misericórdia de Jesus. Abençoa vossos filhos e filhas inscritos neste canal e os que neste momento ouvem esta oração. Visita os lares de cada um de nós, abençoa e proteja nossas famílias, guia-nos pelo caminho do bem e da santidade. Somos eternamente gratos, ó Santíssima Virgem Maria, pelo vosso sim, que nos deu a grande prova que a Senhora nos ama e que é o nosso bem e a nossa salvação. Olhai para nós, pobres pecadores, que vivemos neste vale de lágrimas. Ajudai-nos a alcançar as bênçãos e as graças do céu. Ajudai-nos a sermos fiéis ao vosso Filho Jesus. Proteja, abençoe, visita os lares de todos aqueles que estão sofrendo no corpo e na alma, os enfermos que passam por dificuldades, aqueles que serão cirurgiados, aqueles que estão carregando a cruz do sofrimento porque sofreram algum tipo de mutilação, tiveram que amputar alguma parte do seu corpo por causa de alguma doença. Dai força e dai coragem a esses irmãos e irmãs que estão sofrendo e carregando a cruz. Que esta cruz, carregada por todos nós, na dor, no sofrimento, nas angústias que vivemos, possa se tornar um caminho para nos conduzir à eternidade ao lado do vosso Filho Jesus. Pelas vossas mãos santas e imaculadas, abençoe a todos nós neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe. A gente vai se encontrar com a graça e a permissão de Deus às 3 horas da tarde, mas a gente tem um encontro ainda meio-dia, né? Você e a Lana aqui, enquanto você estiver almoçando, aí você entra aqui no canal para você ouvir as orações ou acompanhar as orações da Quaresma de São Miguel. Deixa eu dizer que
na lojinha da Pri e do José, e o João José, eles colocaram uma promoção até o dia da festa, dia 29, né? Nas camisetas. Tem várias camisetas belíssimas. Eu coloco aqui para vocês, deixa eu fazer a propaganda, né? É da minha filha, por que eu não posso fazer, né? Então, eles dois. Então, estou colando aqui. As camisetas são de tecido de primeira qualidade. E eu pedi para eles, façam coisinhas mais baratas. Seu Pedro, se a gente fizer uma coisa barata demais, a pessoa usa 2, 3 vezes, na primeira lavagem já, a camisa não presta. Então é melhor oferecer uma coisa de qualidade para também o nome, né, ganhar espaço entre as pessoas que querem também coisas boas. Bom, em certo sentido, eu sei que é verdade, né? Mas se vocês quiserem, entra lá, tem umas camisas de Nossa Senhora, de Anguera também, de Carlos Acutis, que amanhã será canonizado, né? Amanhã já, né? Amanhã, dia 7. Então, tem camisetas de Nossa Senhora com frases bíblicas, dá uma olhada lá, né? Tem também o Instagram deles. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui. Eu sempre... Bom, se eu divulgo as coisas dos outros, eu também posso divulgar a da minha filha e do namorado dela. Tem aqui o Instagram deles. Vocês podem entrar também. Entrei na loja. E até, na minha parte, até às 3 horas, depois às 6 horas. Perca não. A gente vai um dia pensar, é verdade. Eu tive a chance, né, de estar em Anguera e não aproveitei. Então, aproveita. Só para lembrar, a nossa irmãzinha lá do Ceará, que ganhou a passagem dela, ela vem com a filha dela, né? A passagem dela e da filha já foi comprada, o hotel, quem escolheu foi ela, né? Eu colocaria ela em um hotel melhor ainda. Ela disse que queria esse, que até foi mais barato, o que ela escolheu foi mais barato do que o que eu estava pensando. Ela poderia escolher até o mais caro de Feira de Santana, porque o dinheiro, eu prometi que faria isso, né? Eu poderia escolher, mas ela escolheu. Então o carro vai estar disponível para pegar ela no aeroporto, trazer para o hotel, do hotel para o santuário, do santuário para o hotel, depois do hotel para o aeroporto e vai-se embora, né? Então, já está certo as coisas e eu conto com as orações de vocês, porque essa semana, a partir de segunda, a correria vai ser grande, né? Até as minhas coisas, os meus trabalhos pessoais, né? Estou construindo, que a gente tirou aquele curral lá da frente, lá da cruz, né? Estou colocando em outro lugar. Aí vamos parar, vamos dar prioridade agora para as coisas de Nossa Senhora. Depois a gente volta a fazer o nosso trabalho. Reza por nós, Deus abençoe, fica com Deus e Nossa Senhora, e até mais tarde, se Deus quiser.